meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo das Escrituras, a Bíblia Sagrada, iniciaremos hoje um novo livro, a Carta a Filemon. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo ao irmão Filemon. E nesta carta ele fala sobre relacionamentos, de perdão, do amor, de reconciliação com Deus. Esta carta foi escrita aproximadamente no ano 62 da nossa era. Nesta época, Paulo estava preso lá em Roma. E a reflexão desta carta, que é a menor carta do Novo Testamento, ela tem apenas 25 versículos. E esta carta, Paulo elogia Filemon por ele ser um excelente cristão, por praticar a fé e o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo através das suas obras, dos seus relacionamentos, principalmente com o irmão Onésimo, que era um escravo fugitivo, que pertencia ao senhor Filemon. Naquela época existiam muitos escravos no mundo. Então, esse escravo Onésimo, que tinha fugido e chegou em Roma, lá na prisão onde Paulo estava, e ali ele foi convertido a Cristo, e Onésimo depois retorna para a Ásia Menor, onde se encontrava o Filemon, e ali Filemon é orientado por Paulo a perdoar o escravo, porque ele agora é o irmão em Cristo Jesus. Vamos iniciar a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Veja bem, meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, nesta carta, nesses versículos, Paulo, como sempre na sua carta, ele agradece a Deus, a nosso Pai e ao Senhor Jesus Cristo por ter enviado o seu Santo Espírito a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E aqui Paulo está feliz porque Filemon recebe a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo em sua casa. Ali os irmãos reuniam e a palavra de Deus era pregada. Ali havia orações, comunhão entre os irmãos em Cristo. Naquela época, na igreja cristã primitiva, as reuniões eram nas residências. E Paulo, escrevendo a carta ao Filemon, ele elogia Filemon por causa da sua fé e do seu amor, através da sua aplicação como cristão em uma vida puramente santa, uma vida em santidade. Ele ama a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele passa a perdoar aqueles que lhe fizeram mal, e Paulo elogia por essas ações, que isso aí faz parte do cristão. Ele elogia pela fé, pelo amor, pela caridade, por acolher a igreja na sua casa. Quando ele fala aqui do Arquipo e da Áfia, que é a esposa e o filho
de Filemon. Trazendo essa reflexão para os nossos dias, nós que muitas das vezes não sabemos ter uma comunhão com os irmãos em Cristo e passamos a não oferecer os nossos lares para a mensagem do Evangelho, nós devemos procurar se reunir não só dentro de um templo religioso, mas nas residências, ali fazendo aquela comunhão entre os irmãos em Cristo, orando, fazendo a comunhão, lendo a palavra de Deus e ali ajudando uns aos outros. Nós devemos também estar elogiando as pessoas ao nosso redor. As pessoas se sentem bem quando você fala das coisas que aquela pessoa tem feito por parte de Deus, porque aquela pessoa que antes não rejeitava a Deus, passou a amar a Deus e colocar a fé no Senhor Jesus Cristo e praticar as obras de Cristo. Essas pessoas passam a perdoar mais, passam a amar mais e são reconciliadas com Deus. Nós, como cristãos e cristãos autênticos, devemos acolher o nosso próximo. Devemos ter o entendimento que ser um cristão é viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu amor. A fé em Cristo Jesus, a graça que Deus nos dá, a salvação, através da fé em Jesus, nós devemos a cada dia estar provando esta fé através da nossa santidade, através das boas obras que devemos compartilhar com os irmãos em Cristo. As boas obras é o amor fraternal, é ser manso de coração, é ter paciência com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho. Praticar esse amor sem ter nada em troca. É perdoar aquelas pessoas que muitas das vezes nos fez mal. Mas o cristão autêntico, ele tem que apagar com borracha todas essas mazelas, essas coisas cometidas contra ele. Esse é o caminho do amor fraternal. Quando Paulo aqui fala do Onésimo, que era o fugitivo escravo de Filemon, vai haver uma reconciliação entre os dois. Filemon, que era o senhor desse escravo, passa a ter ele como irmão em Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vamos sempre procurar andar em santidade. O cristão autêntico, ele tem que amar mais, tem que perdoar mais, tem que andar na convivência com os irmãos em Cristo e procurando ter o conhecimento da palavra de Deus para alcançar os perdidos. Aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, cabe a nós, através do amor, através das boas obras de Cristo, falar do Evangelho, orando para aqueles que nos perseguem, orando para a comunidade cristã que nesse mundo passa por tanta perseguição. É assim que é o Evangelho de Jesus. É viver para agradar a Deus em um mundo cheio de injustiças, em um mundo onde as pessoas estão fugindo de Deus. Devemos proclamar que o amor de Deus prevalece mesmo em situações adversas, porque é Deus que faz a sua obra nos corações daqueles que crerem em Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos perdoar mais aquelas pessoas que muitas das vezes nos magoou, seja no lado da família, seja no trabalho, seja entre muitos amigos que fizeram algo que nos chateou, que nos deixou tristes. Mas, ó Pai, toca no coração de todos esses que estão ouvindo essa mensagem para que haja a prática do amor, do perdão,
de viver o Evangelho, olhando sempre para Cristo que nos salvou pela sua graça, e assim nós também temos que proclamar a graça que está em nós através do perdão e do amor àqueles que nos perseguem, àqueles que nos fazem mal. Que possamos orar mais para a tua igreja ser fortalecida e o poder de Deus possa habitar nos corações daqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.